Começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje nós vamos falar sobre o câncer nos homens, uma doença que muitas vezes passa despercebida. E para conversar comigo, a nossa equipe buscou uma pessoa que passou por essa doença e que vai nos dar o relato de vida dela. É instantes depois do intervalo. Quem é você? Na sua vida, qual é o seu maior desejo? Aonde você quer chegar? Vá adiante. Persista. Leve esses momentos com você. Eles são a sua história. Experiências que transformam o seu mundo. Vestibular Unicruz. A vida do seu jeito. De volta com o Sala de Estar e no programa de hoje eu converso com o professor José Luiz Trenhago, aqui da Universidade de Cruz Alta. Seja muito bem-vindo ao programa, professor. Obrigado. Eu queria lhe falar, em primeiro lugar, que eu fiquei muito feliz quando o senhor aceitou vir até aqui conversar comigo, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas que têm, que tiveram o câncer e que conseguiram se curar, não gostam de falar sobre esse assunto, porque mexe com dores, mexe com feridas, né? Então, queria lhe agradecer mais uma vez por o senhor estar aqui e poder dividir com o pessoal lá de casa um pouquinho da sua história e a gente poder também estar alertando a população masculina sobre o cuidado com a saúde. Eu acho que era mais com o dever da gente, né? A gente vir conversar e expor tudo aquilo que a gente passou, né? Uhum. O senhor teve um câncer, que foi um câncer de bexiga, né? Sim. Hoje o senhor está com 63 anos e curado. E curado. Quase 4 anos que aconteceu isso, né? E como é que foi que o senhor descobriu que estava com câncer, professor? Olha, foi por acaso. Eu nunca tinha nenhum sintoma. Nunca tive nenhum sintoma, nada. E houve o final de ano, foi no último dia do ano de 2011, eu fui ao banheiro e comecei a urinar sangue. E a partir dali não parou. Aí eu procurei o Dr. Gouveia, que era meu médico, né? Digo, está acontecendo isso. Esperamos uns dias, fizemos os exames e eu entrei, teoricamente, são, dentro para fazer todos os exames e quando eu vi, já saí com sonda, saí com tudo e diagnosticado o câncer. Ou seja, o meu câncer estava todo na bexiga. Na minha bexiga não prestava, tinha que ser trocado. Sim. Né? Então, daí veio a minha família, nós começamos a conversar o que podia ser feito. Nós não poderíamos fazer a cirurgia aqui. O professor Dr. Gouveia disse que achava que seria muito perigoso. E aqui nós teríamos que colocar uma bolsinha, uma bolsa coletora externa. Aí nós começamos a conversar e encontramos um médico, o Dr. Teleque, em Porto Alegre, que se prontificou, Cláudio, que se prontificou em fazer a cirurgia. Né? E aí nós, como é que vamos dizer assim, nós tínhamos que fazer. Não tinha outra opção. Não tinha outra opção. E conseguimos, junto com a Unimed aqui, remoção para Porto Alegre, aquele troço dos convênios e coisa e tal. E em questão, acho que de 15 dias, eu estava indo para a cirurgia. Eu fui conhecer o Dr. Teleque, acho que a cirurgia era às 7 da manhã, à meia-noite ele foi lá me visitar no quarto, dizer o que ele ia fazer, né? Como é que seria o procedimento? Como é que seria o procedimento. Era uma cirurgia bastante invasiva, que ele ia mexer, ia fazer uma nova bexiga do intestino e que haveria uma readaptação muito grande, uma demora bastante grande. Né? Esse seu câncer, quando o senhor descobriu, ele já estava num estágio avançado? Já não tinha mais, tinha tomado praticamente toda a bexiga. Né? Não tinha, eles cortaram a bexiga, sei lá, deve ter levado para estudo, mal colocado no lixo, como diz o outro. Mas não servia absolutamente para nada. Aí, a partir dali, ele explicou que existia a possibilidade de eu ficar na mesa cirúrgica, toda aquela confusão, né? Olha, eu vou tentar fazer uma bexiga nova,
mas se não der, vamos acabar fazendo aquela bolsa coletora externa. Vamos ver que dependendo do teu organismo. Então foi um jogo aberto e eu digo, ele perguntou, o que tu acha? O que eu ia achar? Não tinha como eu achar alguma coisa, porque ou eu ficava ali, o câncer poderia se expandir. Naquela época ali a gente não sabia como estava o câncer, em princípio a gente achava que era só na bexiga, né? Não sabia se ia ter que fazer químio, essas outras coisas, se tinha metástase, nada. Né? Então, digo, bom, vamos cortar primeiro uma coisa. Sim. Né? Então foi um baque, realmente, a gente recebeu... E o que o senhor, como é que foi quando o senhor recebeu esse diagnóstico, que o senhor estava com câncer? O que foi a primeira coisa que lhe veio na cabeça, assim? Olha, não deu tempo para a gente pensar em besteira, tá certo? Que quem me deu a notícia foi a minha esposa, meu filho, e junto com o Dr. Gouveia. E me explicaram a situação. Sim. Eu sempre fui uma pessoa realista. O que tem que acontecer com a gente, acontece. O que a gente tem que passar aqui, a gente passa. Tem que encarar. Vai ter que fazer. Então, o que eu disse? Digo, bom, vamos tentar ver. Existe essa possibilidade? Existe. Tá certo? Tem como sair disso? Tem. Né? Então, naquela época, os médicos eram todos particulares. Né? Então, a gente, graças a Deus, tinha como pagar eles, esse tipo de coisa. E eu tenho certeza que, se não tivesse, a família teria auxiliado de todas as maneiras. Mas, graças a Deus, a gente conseguimos fazer a cirurgia. E depois a gente teve um monte de contratempo pós-operatório. Né? Professor Trenhago, em algum momento o senhor passou pela sua cabeça que o senhor não conseguiria vencer esse câncer, que o senhor pudesse vir a falecer? O que lhe passava pela cabeça? Eu praticamente nunca pensei em desistir. Em desistir. Eu acho que eu tinha o apoio da minha esposa, da Angélica, do Marcelo, meu filho, que na primeira cirurgia, o Marcelo, coitado, tirou as primeiras férias da vida dele, foi para me cuidar né, no hospital, porque eu fiquei praticamente todo mês de fevereiro dentro, em UTI, na primeira recuperação. Então, todas as férias dele foi para isso. Foi exatamente para me cuidar, para ajudar a Angélica a me cuidar. E eu tinha o apoio direto deles, o apoio de amigos, era o celular toda hora, era mensagem, era apoio, a pessoal da Unicruz. Então, isso aí me fazia... Me fortalecia. Me fortalecia, me dava um conforto muito grande. Né? As madrugadas eram braba, porque daí eu ficava sozinho na UTI, embora a UTI fosse individualizada, um tratamento de primeira categoria, mas a solidão ali era... Então, ali eu pensava, mas nunca tentei pensar em coisa negativa. Sim. Eu pensava que eu ia sair, né? Que eu ia sair. E eu tive momentos sérios em que o médico, o Dr. Telequim, como diz, chamou os parentes para se despedirem e não, felizmente, né? Tudo que ele previa não aconteceu. Né? Mas eu tive complicações. Peguei até uma bactéria no hospitalar, uma fixação hospitalar violenta. Aí, sim, ali eu tive que ser reanimado, esse tipo de coisa. Mas o bom de tudo isso é que eu pude sentir que eu era querido. Né? Que tinha um monte de pessoas que eu nem pensava que pensavam em mim e que me apoiaram. Que lhe apoiaram. Né? Claro, eu tinha meu anjo da guarda, que era a Angélica. Né? Foi de fevereiro, dia 4 de fevereiro foi a cirurgia, de fevereiro até final de julho, ela não saiu do meu lado. Né? Então, é uma dedicação que não tem como a gente pagar nessa vida de jeito nenhum. Sim. E esse cuidar da família como um todo, né? Esse cuidar da família, dos amigos, para a gente é muito importante, porque dá força para quem passa pela doença, né? Sem sombra de dúvida. Né? Porque tinha horas que a coisa
pesava bastante, mas eu nunca pensei que eu ia ir, né? Que nunca mesmo, não me passou isso aí pela cabeça. Sim. Né? Tanto que, por exemplo, eu conseguia, volta e meia, lá na UTI, furar o pessoal da segurança e ligava, a professora Beth era a reitora, ainda queria saber como é que ficava no Icruz, então eu nunca me desliguei. Sim. Né? Eu procurava deixar a cabeça sempre ativa, sempre funcionando. Né? Então eu acho que isso aí fez um bem muito grande também. E ajudou, né? Porque o senhor tinha objetivos, eu queria voltar, queria continuar dentro da agronomia, né? Dentro da universidade. Felizmente deu tudo certo, mas tinha horas que a coisa pesava. Principalmente eu ver o sofrimento do pessoal que estava do meu lado. Claro. Né? O pessoal se desgastando. Né? Então, a Angélica se mudou praticamente 4 meses lá em Porto Alegre. Nós tivemos apoio de gente em Porto Alegre. Então, em todos os sentidos, nós fomos muito bem apoiados. Né? Os médicos, o corpo médico. Agora, é complicado que da noite para o dia você não é nada, né? Sim. Pois é, eu queria lhe perguntar, se quando o senhor, antes do senhor ter a doença, o senhor costumava ter uma atenção toda especial com a sua saúde, costumava fazer exames de rotina, qualquer desconforto, o senhor já procurava o médico, o senhor tinha essa atenção com a sua saúde? Não. Não? Nunca. Tanto que eu tenho um irmão que é médico, e ele dizia o seguinte, Zotti, o dia que tu entrar num hospital, vai ser para a gente te colocar num caixão, porque você vai estar tão ruim que não vai ter conserto. Até hoje ele fala comigo. Sim. E é uma coisa que a gente não pode, sob maneira nenhuma, deixar de lado. O câncer é uma doença que, em muitos casos, é uma doença silenciosa. Sim. Então, no meu caso, ela foi silenciosa. Eu tive uma sorte muito grande que ele estava restrito. A bexiga não tinha metástase, não tinha nada. Sim. E daí, depois que fizemos todos os exames, eu não fiz químio, não fiz nada. Não fez. Nada, eu não tenho uma sequela, hoje eu não tomo um remédio. Né? Então, eu tive uma sorte muito grande dele ter se manifestado no momento em que a gente podia controlar, como ele foi controlado. Sim. Né? Então, Luciana, isso aí, para mim, foi aquele final de ano, aquele marco que apareceu o sintoma, aí nós fomos atrás e deu certo. Sim. Né? Então, mas é o que eu sempre muitas digo, eu ganho a prorrogação, né? Porque muitas pessoas acabam não tendo essa sorte que o senhor teve, né? De conseguir descobrir a tempo, de tratar e não fiquei com sequela nenhuma. E não ficar nenhuma. com sequela e esse câncer não se espalhar. Não, eu não fiquei com sequela nenhuma. Então, eu acho que quem estiver nos assistindo, todo homem, mulher que tem algum sintoma, procure. Porque ela é uma doença que é tratável. Silenciosa. Ela é silenciosa, mas ela é tratável. Né? Tem cura. Né? Eu tive uma sorte muito grande. Posso relatar. Depois que terminei todo o tratamento, o doutor Teleque me ligou, lá de Porto Alegre, ligou lá para minha casa, porque ele queria saber qual era o meu trato com Deus por eu ter voltado. Né? Ele ligou brincando, mas porque ele não acreditava que o senhor tinha conseguido que a gente teria. Mas isso aí, sem sombra de dúvida, fora a medicina em si, tem muito, ou 90%, do apoio da família, do apoio do amigo, do pensamento positivo. Né? Então, o único que morre na véspera é o peru, né? Que a gente tem que temperar ele. Então, enquanto a gente tiver uma chance, a gente tem que ir. Tem que estar correndo atrás. Tem que estar correndo atrás, tem que se agarrar nela. Né? E o que mudou hoje, depois que o senhor passou por todo esse processo da doença, o que mudou hoje nos cuidados que o senhor destina, né, que o senhor dá para a sua saúde? Não. Eu, como não fiquei com sequela nenhuma, eu tenho exames periódicos de 6 em 6 meses. Né? Então, eu faço uma bateria de exames, onde é verificado tudo. Né? Então, de 6 em 6 meses. Quer dizer, fazia de 6 em 6, agora passou de
ano em ano. Ano em ano. Então, eu sou doador de sangue, estou feliz porque eu voltei a doar, Sim. né? Então, de 6 em 6 meses estou lá no Hemocentro. Então, tudo, agora eu faço religiosamente Hoje a o senhor doação. cuida de tudo. Eu cuido de mim, alimentação. Tudo tem que ser de acordo com o que o médico falou. Sim. Né? Então, a gente repensa. A gente repensa a parte nutricional, a parte física e repensa principalmente a parte mental. Né? Então, tem muitas coisas que a gente já relega, a gente não leva em conta. As coisas que chateavam antigamente, hoje Já não chateiam mais. a gente já deixa de lado porque a gente começa a saber o que é que tem valor e o que não tem valor. E para mim o que tem valor é a minha família. Sim. Entende? Enquanto eu puder lutar por ela, eu vou lutar. Sim. Então, isso aí, jamais eu vou me esquecer. E eu estou aqui, provavelmente não, estou aqui por causa da dedicação, principalmente da Angélica. Sim. Aquilo ali foi um anjo direto. O que mudou o senhor como pessoa depois de passar por esse câncer, professor? É aquilo que eu falei, eu deixei de ser uma pessoa que brigava demais, digamos, para mostrar o ponto de vista. Você tem teu ponto de vista, então tudo bem, eu vou respeitar teu ponto de vista. Eu tento conversar contigo, mas se você está sendo intransigente, eu não vou bater. Sim. Entende? Então eu comecei a dar valor a outras coisas que até então eu não dava. Né? Eu não tenho, eu estou procurando, sempre faço o meu trabalho, mas estou procurando ao mesmo tempo conciliar com viagem, com passeio, com diversão. Então, digamos, vivendo um pouco mais do que eu não fazia antigamente. Porque antigamente era trabalho, trabalho, trabalho. Sim. E era sempre essa confusão. Agora não. Então, quando a gente pode, a Hoje gente o senhor consegue se blindar. Unindo o útil com o agradável. O agradável. Né? E, claro, proporcionando sempre o que eu posso para a família. Para mim, é o ponto fundamental. Eu acho que todo mundo tinha que pensar que a gente tem que ter alguém para confiar, para dividir. Sim. Né? Então, eu tenho a Angélica lá em casa. Sim. E nessas horas a família é sempre fundamental, né? Ah, sem sombra de dúvida. A família é sempre o nosso porto seguro em todos os momentos da vida. A gente vai e volta, mas não tem, Luciana, não tem como é que a gente vai dizer assim? Não tem como medir. Não tem. O apoio da família e dos amigos é o que mais nos acarinha, né? Eu tentei várias vezes dizer para a Angélica e para o Marcelo o quanto eles foram e cada vez tranca. Mas eles sabem. Sim. Né? Eles sabem que eu estou aqui pela dedicação deles. Pelos cuidados. Claro, deles. os médicos, assim, não tem nem discussão, porque a gente pegou, graças a Deus, um dos melhores médicos do Brasil. Não do Brasil, nessa área. E com uma dedicação muito boa, a equipe dele muito boa. O Dr. Gouveia aqui nos auxiliou sempre, a própria nossa Unimed aqui, tudo que ela pôde fazer em função do nosso plano, nos auxiliou. Né? Agora, a família é tudo, não adianta. A família é tudo. Não adianta a gente... falo dos médicos, da equipe, do hospital, tudo, mas não adianta. Eu sempre esperava aqueles 15 minutos, 20 minutos que eles iam estar lá. Sim. Né? Então, no início era 10 minutos cada um, aí depois... Era o momento mais esperado do dia. O Marcelo vinha... Então, tem várias coisas assim que a gente poderia passar conversando a tarde inteira aqui sobre coisas que aconteceram, né? E que depois a gente começa a dar valor. Claro. Né? Tu tenta imaginar, no início eu saía para caminhar, no hospital tinha uma enfermeira
uma bandeja, eu tinha 8 ou 10 dreno. Então, a enfermeira carregava aquilo e a fisioterapeuta me carregava. Sim. A gente não é nada, da noite para o dia você não deixa. Então, vamos viver, né? Vamos perdoar. A gente não é sempre o certo, nunca vai ser sempre o certo. Todo mundo tem a certeza dele. Então, o que a gente tem que fazer é exatamente isso, é viver. Né? Amanhã a gente não sabe. Né? Eu sempre digo depois para todo mundo, eu ganhei uma prorrogação. Sim. Né? Qual é o tempo da prorrogação? Em futebol é 30 minutos, né? 2 tempos de 15. Aqui, para mim, tomara que seja 10, 20 anos. Então eu quero viver bem esses 10, 20 anos. Com qualidade, podendo estar sempre bem com as pessoas. Fazer e contribuir para fazer os outros felizes. Esse é o que eu penso daqui para frente. Tá certo, professor Trenhago. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Sala de Estar. Queria lhe agradecer por poder dividir com os nossos telespectadores um pouco da sua história, que eu acho que é tão bom a gente poder mostrar para as pessoas, né, que todo mundo é de carne e osso, que todo mundo passa por problemas e que todos conseguem superá-los, né? E que o amor da família, né, e das pessoas que a gente ama é fundamental na nossa vida. Não, e eles participaram, olha, então não... A gente tem que viver mesmo, né? Eu acho que... A gente brinca, a gente trabalha, tudo, mas nós temos que pensar que nós não somos nada. Daqui uma meia dúzia de dias a gente está indo, então a gente tem uma tarefa, cumprir uma tarefa para desenvolver aqui dentro, ou várias tarefas, e a gente tem que, quando chegar no momento, a gente vai ser chamado. Mas então vamos viver com qualidade. É verdade. Né? Tá certo. Obrigada, professor. O programa de hoje vai ficando por aqui e fica aí a nossa dica, né? Não o nosso conselho. Viva bem, viva com saúde, cuide da sua saúde, seja feliz, não guarde mágoas, não guarde rancores. O Sala de Estar de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.